Bom dia àqueles que ainda não cumprimentei, chegaram logo após o início. Nós estaremos dando continuidade ainda sobre o estudo sobre ladrões da felicidade. E nessa parte introdutória, nós temos falado como nós podemos ser felizes. E hoje eu gostaria de abordar o tema: a fonte desta alegria é a nossa união com Cristo. Eu convido os baixinhos, se quiserem, vem aqui na frente para vocês entenderem a nossa parábola, nosso ensino. Os meus pequenininhos, vem cá. Senta ali na primeira cadeira, no primeiro banco. É um bom lugar para vocês ficarem sempre. Podem sentar do lado de cá que fica mais fácil, para vocês enxergarem. O primeiro texto está lá no livro de João. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, versículos 10 a 13. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos 10 a 13. Ok? Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos 10 a 13. Aqui, o evangelista está falando sobre o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E ele diz assim: o Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, Jesus, né? Mas o mundo não o conheceu. Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram no sangue, ou seja, não eram judeus, nem da vontade da carne, porque eram pecadores, nem da vontade do homem, mas da vontade do próprio Deus. Bom, esse texto está dizendo que Jesus veio inicialmente para os judeus, e como os judeus não o receberam, houve uma abertura e todos foram chamados para receberem Cristo como Salvador. Temos o vinde de Cristo, diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas vidas. Quando a gente fala de estar em Jesus, nós temos que entender uma coisa muito importante. Estar em Jesus significa estar plantado nele, enxertado nele. Muito cedo, quando eu tinha a idade dele, mais ou menos assim, eu via meu avô João Batista, lá no quintal da casa que ele morava, fazer enxerto em árvore. Sabe o que é fazer enxerto? Digamos, por exemplo, eu tenho aqui uma árvore grande, ok? E eu tenho uma segunda árvore. Essa primeira árvore, geralmente o que acontece? As pessoas plantam limão rosa, semente de limão rosa, é a mais fácil de nascer. Semente de limão rosa. Aí, quando ele já está desse tamanho mais ou menos, eles cortam e pegam um galinho de um limão, de uma mexerica polcã, por exemplo, de uma laranja lima, de uma laranja baiana, ou de qualquer outro tipo de laranja pera, ou qualquer outra fruta cítrica, pega um pedacinho desse e enxerta, tirando um pedacinho daqui, enxerta aqui. Sabe o que acontece? Muito embora que fosse limão rosa, ele passa a produzir mexerica polcã, porque foi enxertado um no outro. Está dando para entender? Isso chama-se enxertar uma árvore, tá? Você planta uma semente de uma árvore, por exemplo, de limão rosa, mas você tira um galinho, quando ela cresce, você tira um galinho de mexerica polcã, coloca aqui e você transforma limão rosa em pé de mexerica polcã, porque vai produzir mexerica polcã, ok? É isso que acontece na prática. Só que aí, o apóstolo Paulo, ele veio e contou uma história um pouquinho diferente, baseado nessa ilustração. Vai lá para Romanos, no capítulo 11. Romanos, capítulo 11. É o livro seguinte. Atos, depois de João vem Atos, depois Romanos. Romanos, capítulo 11. No versículos 17, 18 e 24, Romanos 11,
versículos 17, 18 e 24. O apóstolo está dizendo assim: não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz que te sustenta. O versículo anterior diz: se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e se tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Aqui ele está dizendo o seguinte: olha, aqui nós temos um pé de oliveira que produz, o que a oliveira produz mesmo? Azeitona, que produz azeitona. Esse pé de oliveira que produz azeitona significa Jesus, ok? Jesus é o pé de oliveira que produz azeitona. Aqui eu tenho um pé de zambujeiro ou oliveira brava. Oliveira brava é uma que não produz fruto, ou produz fruto que não é comestível. Então ele diz o seguinte: esta oliveira viva que produz azeitonas que são comestíveis representa Jesus, o Salvador. Essa oliveira brava que não produz frutos somos nós. Aí Paulo vem e diz o seguinte: olha, quando Jesus veio para os seus, que veio para os judeus não o receberam, ele está dizendo o seguinte: olha, os judeus foram cortados, tirou os pedacinhos dessa árvore plantada por Jesus, os judeus ficaram fora. Aí ele diz: veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que ele diz? Olha, você que não era judeu, foi tirado um pedacinho, um ramo de você, implantado no lugar dos judeus, em Jesus. E a partir de agora, o que deveria acontecer? Normalmente, partindo daquela ideia do limão rosa que vira mexerica polcã, o que aconteceria? Se eu pegasse um pedaço de alguém que vive no pecado e colocasse em Jesus, o que aconteceria dentro da ideia normal? Digam. Sairia pecado. Aí Paulo diz o seguinte: não foi isso. Aí ele tem um versículo que ele fala assim, no versículo 24, ele diz assim: pois se foste cortado da que, por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza, ou seja, não vai produzir gente pecadora, vai produzir o contrário, e contra a natureza, enxertados em boa oliveira, enxertados em Jesus, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. O que ele está dizendo? É o seguinte: olha, muito embora você coloque, você, ao ser enxertado em Jesus, você não afeta a essência de Cristo, pelo contrário, Cristo vai contra a natureza e transforma aquilo que era pecador em algo saudável. Quando a gente olha para a cruz de Cristo, o que foi que Jesus derramou lá na cruz? Vocês sabem? Jesus derramou seu próprio sangue. Ao derramar o seu sangue, ele o fez para que nós fôssemos perdoados. Quando a seiva de Cristo, que significa o próprio sangue, passa pelo enxerto, que é a nossa própria vida, que é colocada sobre a oliveira que é Jesus, sabe o que acontece? Aquilo que era pecado vira perdão, e eu sou feito filho de Deus. É isso que Paulo está dizendo: olha, pela natureza natural, pela vida natural, vocês poderiam modificar, mas não são modificados, porque o poder de Cristo nos restaura de todo mal e de todo pecado. Então, quando nós somos enxertados em Jesus, é Ele que produz em nós uma nova natureza. Quando a gente olha lá para, agora, eu gostaria que você fosse lá para João 15, volta lá para João 15, para a gente entender João 15, eu preciso entender essa ideia do enxerto, porque Jesus ele diz assim,
João 15, a partir do 3, Jesus diz assim: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como não pode o ramo produzir de si mesmo, se não permanecer na videira? Ou seja, eu, quando sou enxertado em Jesus, aceitando como meu Salvador, eu sozinho, eu não consigo ter vida, se eu não receber a seiva de Cristo no meu coração a cada dia. Se eu não estiver ligado em Jesus, eu jamais terei vida. É isso que ele está dizendo: se não permanecer a videira, assim vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Lá no 7 ele diz: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. O que acontece? Quando eu recebo Jesus no meu coração, eu sou enxertado na árvore viva, que é Cristo. E a seiva, que é o próprio sangue de Cristo, me purifica de todo o pecado e me torna naturalmente filho de Deus, salvo em Jesus Cristo. Está dando para entender? A ideia de Paulo é exatamente essa, a ideia de Paulo, a ideia do enxerto, né? Essa seiva, vivendo dentro de nós, produz alegria. João 16, vai para João 16, versículo 22, diz assim: assim também agora, vocês têm tristeza, mas outra vez eu os verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele lhes concederá em meu nome. Até agora vocês nada têm pedido em meu nome. Peçam e receberão, para que a vossa alegria seja completa. Então, eu só posso ser feliz se a minha vida estiver depositada em Cristo Jesus, videira verdadeira. Na medida em que eu estou com a minha vida plantada em Cristo Jesus, enxertada em Cristo Jesus, Ele me traz alegria. E Ele responde às necessidades do meu viver. E Ele vai me levando a cada dia a ser mais feliz. Vamos parar por aqui, são os 10 minutos. Que Deus nos abençoe e nos dê paz. Pai, enxertados em Teu Filho Jesus, pela Tua palavra, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, queremos compreender a dimensão a cada dia do Teu amor. Abençoa-nos e nos mostra o caminho da felicidade, vivendo, entendendo e sendo ensinados pela Tua palavra e experimentando os ensinos e o viver de Cristo em nós. Te pedimos isto em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Devolvo a palavra, meu querido